Vou o currículo do entrevistado. Dr. Edson Luiz Guidetti, da OAB 322372, formado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, no ano de 2011, com amplos conhecimentos profissionais e jurídicos, conforme destaca-se a seguir. Experiência profissional de setembro de 1996 a julho de 2004 em labor na empresa JP Indústria Farmacêutica, na função de coordenador de administração de pessoal, com foco em toda a rotina de departamento pessoal, confecção de folha de pagamento, controle de férias e cálculo de rescisão contratual e homologação, confecção de guias e responsável pelo transporte de benefícios da empresa, bem como atuação como preposto em demandas trabalhistas, dentre outras atividades inerentes à função. De abril de 2007 a agosto de 2007, em labor na empresa ambiental Ribeirão Preto Serviço LTDA, na função de coordenador de administração de pessoal, com foco em toda a rotina do departamento pessoal, confecção de folha de pagamento, controle de férias e cálculo de rescisão contratual e homologação, confecção de guias e atuação como preposto em demandas trabalhistas, dentre outras atividades inerentes à função. De agosto de 2007 a julho de 2011, em labor no grupo Portor Participações S.A., na função de encarregado de DPTO de pessoal, com foco em toda a rotina de departamento de pessoal do grupo, confecção de folha de pagamento, controle de férias e cálculo de rescisão contratual e homologação, confecção de guias, responsável pelo transporte de benefícios da empresa, bem como atuação e como preposto em demandas trabalhistas, dentre outras atividades inerentes à função. Amplo conhecimento na defesa dos interesses do empregador e empregados em reclamações trabalhistas, amplo conhecimento em assessoria no atendimento de fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e o Ministério Público do Trabalho, MPT, conselho de classes e outros órgãos, interpretação e negociação de dissídios coletivos, convenções coletivas e acordos individuais e coletivos junto a sindicato de classes, igualmente a avaliação das relações de trabalho sob a ótica do direito civil, societário e tributário, com foco em defesas e recursos contra autos de infração e imposição de multas pelos órgãos fiscalizadores, mesas redondas convocadas pelo MTE. De fevereiro de 2021 até a data atual, atuando na condição proprietária individual do escritório Guidetti, Sociedade Individual de Advocacia, situada na Rua Garibaldi, 184, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, escritório com foco principal na área trabalhista e empresarial, o direito do trabalho, atuando na realização de assessoria jurídica preventiva, visando dar melhor suporte ao empregador relacionado à análise de toda a documentação contratual, evitando assim demandas trabalhistas e ampla experiência em processos judiciais e administrativos. Direito empresarial, atuando na realização de assessoria jurídica preventiva, apto à condução das mais diversas e complexas operações empresariais voltadas à análise de questões preventivas e contenciosas no âmbito empresarial. Com amplo conhecimento da área, com visão jurídica e experiência em estratégias de negócios, visando maior proteção e blindagem do empresário no âmbito jurídico, e bem como amplo conhecimento, análise e confecção dos mais diversos modelos de contratos, termos e documentos inerentes a esta área de atuação. Esse é o currículo do nosso entrevistado. Segue para as perguntas. As empresas podem criar medidas efetivas de compliance trabalhista em relação ao LGPD, nomeando um DPO, providenciando treinamento de funcionários, criação de medidas de proteção de dados funcionários, dentre outras. Nos termos da legislação vigente que versam sobre a LGPD, podem haver penalidades significativas para as empresas que descumprirem o que rege essa legislação, incluindo multas de grande monta. A LGPD também se relaciona com outros regulamentos trabalhistas, como a CLT, convenções coletivas, dentre outros, exigindo uma análise cuidadosa para que haja conformidade de adequação para a utilização de ambas as legislações, no caso. A terceirização de serviços também está sujeito à LGPD,
onde as empresas devem obrigar aos prestadores de serviço que se adequem ao que prevê a legislação, garantindo que os dados de seus funcionários sejam protegidos. Sob a ótica da LGPD, com relação aos dados de ex-funcionários, tem que ser bem fundamentado e estabelecido o prazo para inutilização de tais dados após o rompimento do vínculo de trabalho. Com relação à contratação de funcionários, sob a ótica da LGPD, inclui a transparência dos dados que estão sendo coletados dos funcionários e os fins a que eles se destinam. Sempre que necessário fazer um compliance investigativo de dados de funcionários relacionados à LGPD, se faz necessário que sejam traçadas diretrizes específicas sobre o que está sendo tratado, inclusive informando o funcionário sobre quais serão os dados coletados e para qual fim. Os principais desafios que uma empresa enfrenta na transferência internacional de dados de funcionários quando necessário é exigir que o país para onde estão sendo transferidos esses dados também estejam adaptados à LGPD, visando sempre a proteção das informações individuais de cada funcionário. A LGPD afeta a coleta e o tratamento de dados dos funcionários no ambiente de trabalho, exigindo dos mesmos o seu consentimento explícito, quando necessário, garantindo a segurança dos dados dos mesmos e permitindo que, sempre que necessário, eles façam as correções necessárias quanto ao uso de seus dados no ambiente de trabalho. Seria basicamente isso. O principal papel do encarregado de proteção de dados é assegurar o cumprimento da LGPD, tá? Nas empresas, que consiste em zelar da privacidade dos dados dos funcionários na empresa. Oi, sou Edson Luiz Guidetti, advogo na área trabalhista já há um bom tempo. E no decorrer da utilização das ferramentas da esfera trabalhista, houve uma necessidade de adequação quanto à LGPD, que foi uma legislação que surgiu para a proteção de dados dos funcionários na esfera trabalhista e nos mais diversos âmbitos da justiça também. Mas no meu caso especificamente, eu passei a ter a necessidade, em razão do avanço tecnológico, de me adaptar e de adequar a utilização dessa ferramenta para a utilização no compliance de empresas. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
tropeçou no céu como se fosse um bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como